esta é mais uma edição do Não Vou Por Aí, o programa com o bate-papo inteligente e divertido que você acompanha nas suas manhãs, tardes, noites e madrugadas neste canal no YouTube. Eu sou Zeca Marques e, como de costume, estão aqui os meus amigos Eduardo Trench, Milton Lara e Sérgio Mota. Bom, hoje, para variar, né, o tema, mais uma vez, foi sugerido por Milton Lara. O nosso monopólio de temas está pertencendo a Milton Lara já há algumas semanas, mas eu acho que é um tema interessante. Aliás, todos são interessantes, né, Milton Lara? Todos. E eu começo justamente por você. Você queria que a gente discutisse a questão de como nós lidamos com a morte ou com o luto. Obviamente que isso varia de cultura para cultura, mas eu gostaria que você me dissesse por onde você vai com relação a esta questão. Veja, quando eu sugeri o luto, é porque o espectador talvez não saiba, mas nós temos reuniões aqui onde a gente fica buscando assuntos, tentando ver o retorno que a gente tem, e tentando encontrar temas que sejam, ao mesmo tempo, interessantes e onde nós possamos dizer alguma coisa. Tem coisas que a gente desconhece totalmente. A ideia do luto veio porque, apesar dele estar presente o tempo todo na nossa vida, raramente a gente discute esse tipo de coisa. Eu agora mesmo tive uma colação de grau atrasada em 2 anos, que eu brinquei que não era uma colação de grau, era um funeral. Porque depois de 2 anos, você, na verdade, está enterrando decujos ao invés de estar celebrando qualquer coisa. Mas o luto, a psicologia compreende que o luto é fundamental na experiência humana para que a gente vá em frente. É importante um período de luto, é importante que a gente tenha um período de resguardo, onde a gente possa vivenciar a perda. E todos nós temos e teremos perdas o tempo todo. É o único traço absolutamente marcante para todos os seres humanos. Sempre alguém vai morrer. Inclusive nós, que a gente espera que seja mais tarde. Mas, de qualquer forma, nós também. Então, assim, ao discutir o luto, eu acho interessante trazer uma visão que é a visão de um escritor dos 1800, que escreveu o livro Cidade Antiga. Esse livro eu também comprei quando eu entrei na faculdade, Milton. Puta, é maravilhoso. É maravilhoso. Ele dá um banho. Vou ver até se eu acho aqui, cara. Ele dá um banho de civilização, porque ele explica. Eu não sei de que ano é, vê se você descobre. Porque o meu está perdido aqui na minha biblioteca. Eu estou com ele aqui, mas não sei em que ano ele foi escrito. 1864. Mais novo. 1864. Você não chegou a ler esse livro, Trecho? Não. Puta, é do cacete. Ele explica como era, vamos dizer, a sociedade grega e a romana. Os hábitos, os costumes, a religião. E lá você encontra um monte de coisas que, na verdade, são de hoje. Cidade Antiga, isso. Eu acho que uma das coisas que falta nos dias de hoje é a gente ir buscar raízes históricas. Porque fica um negócio de, isso não pode ser assim. Mas tem raízes históricas que explicam. Nós temos que combater as raízes históricas de péssimos hábitos e não ignorar aquilo que, na verdade, é um rumo da nossa sociedade. Mas o Fustel de Coulanges nos diz sobre a religião daquela época que tudo era baseado no culto aos ancestrais. Seu pai falecia, por exemplo, o meu já faleceu há bastante tempo, seu pai falecia e ele era enterrado no seu terreno, próximo de você, e ele precisava continuamente ser alimentado com leite, mel, vinhos e comidas. Porque aí ele se tornaria um anjo benfazejo da sua vida, saciado
e com sua fúria aplacada. Se você não fizesse isso, ele poderia se tornar um demônio, perseguindo tua vida e atrapalhando tua existência. Vem disso, inclusive, a explicação da propriedade privada, que nós não vamos entrar aqui, mas, enfim, como é que eu poderia ter o túmulo dos meus ancestrais longe de mim? Eu tenho que ser dono daquele pedaço de terra para poder continuar honrando. Existe um filme que todo mundo já viu, que é O Gladiador. No Gladiador, quando ele ainda está preso, ainda é um escravo, ele recebe de um general que era do exército dele, estatuetas da sua família. E tem uma cena muito bonita onde ele reza para as estatuetas. Isso era o mínimo que se esperava. Aos poucos, nós fomos evoluindo e modificando esses hábitos, e hoje nós temos velórios express, que duram 6 horas e, aliás, fecham à noite, porque senão todo mundo é assaltado. Ô, Milton Lara, vamos deixar o velório para daqui a pouquinho. Eu gostei da sua introdução, aliás, uma introdução erudita hoje com o Gustavo de Coulanges, e, na verdade, o que você quis buscar é que, para falar da morte e do luto, ele está falando da vida, na verdade. Sim, né? sim. Mas eu queria passar para Eduardo Trench. Eduardo Trench acho que não vai por aí pela toada do Gustavo de Coulanges, mas eu quero saber o que o Eduardo Trench, o Dado Trench, na verdade, como ele prefere. Dado Trench, e aí? Antes de falar de velório, o que você pode acrescentar aqui ao debate? O Eduardo Trench, ele está com o microfone mudo, ou seja, ele está quase morto aqui no programa. Agora ele revive. Vamos lá, Trench. Jogamos mel nele? Mel, exatamente, e açúcar, vinho. Bom, eu não vou por aí, eu vou pelo caminho da minha própria experiência, né? Eu já tive diversas pessoas muito próximas que acabaram falecendo, e eu acho que o meu momento lá de luto, de respeito, etc. e tal, eu sempre procurei fazer um raciocínio que era o seguinte: a gente ficou devendo alguma coisa um para o outro nesse relacionamento, né? E eu acho que, na maioria desses amigos que eu acabei perdendo, irmã, pai, né? A gente tem uma sequência de algumas histórias muito tristes, mas eu tentava fazer um fechamento de conta. Então, eu parava e falava assim, pô, será que eu fiquei devendo? E isso eu faço desde muito moleque. Então, eu procuro, durante a minha vida, né, antes de chegar nesse momento, eu procuro não deixar dívidas, né? Dívidas de relacionamento, dívidas de relação e coisas parecidas. Eu vou citar um cara aqui que vai ser engraçado, mas ele foi um dos caras que me deu uma grande lição sobre o lance da morte, né? Esse cara foi o Clodovil, porque o Clodovil ele teve um relacionamento muito conturbado com a mãe dele. E nesse relacionamento conturbado, ele se afastou da mãe, obviamente, e chegou a vez da mãe dele ir para o céu. E quando ela morreu, o Clodovil ficou arrasado com a morte, e ele soltou uma frase parecida com essa que eu vou falar, que ele falou assim: eu passei anos brigando com a minha mãe, agora minha mãe morreu e eu não posso pedir desculpas para ela. Aquilo para mim foi uma lição de vida. E aí o que aconteceu? A gente não pode pedir, não adianta a gente olhar para o céu depois que a pessoa foi e falar, olha, me desculpa, né? A gente tem que pedir desculpas durante a vida. Então eu procurei fazer isso durante a vida, com acertos e erros, obviamente. Mas eu procuro sempre ter um fechamento. O meu pai teve uma morte onde a gente pôde se despedir dele, porque a gente sabia que ele ia falecer, mas a gente sabia que tinha um tempo com ele. Então nós fomos acompanhando, participando e podendo dar tchau. A minha irmã
e um primo meu que eu gostava muito, os dois foram muito repentinamente. E uma das coisas que me deu um alívio, uma força muito grande, foi o pensamento de, não, a hora deles aqui foi embora, mas o tempo que eu passei com eles, eu aproveitei, eu tive eles no meu lado, eles me tiveram ao lado deles, e a gente não ficou devendo nada para ninguém. A gente não vai ter uma cobrança no céu. Ninguém vai chegar um para o outro e falar assim, olha, você fez isso, você fez aquilo. Então, acho que essa é a forma como eu vivi e venho vivendo esses momentos, que são sempre momentos muito tristes na vida de qualquer pessoa. Mas eu vou... Trench... Oi, desculpa. Não, pode terminar. Eu vou contar só uma pequena história, como dependendo da classe social, dependendo da época, dependendo de uma série de coisas, como essa relação com a morte tem um lado que é curioso. E vou falar da minha avó. A minha avó era uma pessoa muito humilde. Era filha de italianos que vieram aqui na época da imigração, e ela tinha uma vida muito humilde. E ela sempre me contou uma história que ela, quando era pequena, ela e os amiguinhos dela iam em velórios de crianças, porque naquela época, isso eu estou falando no começo do século passado, os velórios de crianças tinham comida, tinham guloseimas, tinham balas, o que você possa imaginar. Então, eles iam nesses lugares para poder aproveitar de umas coisas que eles não tinham acesso. Uhum. E ela contava isso, e contava de uma forma muito tranquila isso, porque era a memória que ela tinha de criança, da coisa que ela sabia que não era certo, mas para os conceitos de uma criança naquela idade, você não levava em consideração algumas condições que a gente adulto leva, né? Então, só queria terminar com essa Perfeito. lembrança que eu tenho da minha avó. Zeca, mas deixa eu só fazer uma referência, porque o Trench falou de acerto de contas. Eu tenho uma brincadeira que eu faço com minha mulher. Qualquer coisa que eu possa provocar e transformar como se ela tivesse me tratado mal, eu digo para ela, ó, ele está vendo. Quando você chegar lá, você vai ter muita coisa para explicar. Mas o que eu queria... É um otimista, né? O Milton é um otimista. Ele apontou para cima, né? Bom, mas o que eu queria lembrar do Trench é essa ideia da despedida, né? Por isso que há tantos relatos que ou a gente constrói essa narrativa ou de fato elas acontecem, e a pessoa ali à beira do leito da morte esperar a vinda de um parente, de um filho, de uma filha, da mulher, do marido, e aquela última visão faz com que ele tenha logo em seguida o último suspiro. Então, são muitas histórias que a gente tem de relatos de pessoas que percebem que bastava a presença daquela pessoa para que a outra pudesse se despedir e ir embora, não é? Mas eu digo no começo do nosso programa que esse é um bate-papo inteligente e divertido. Hoje está muito inteligente e pouco divertido. Eu quero saber se você... Não sei se é porque a gente está falando da morte, do luto. Tem que ser sempre sério assim, Sérgio Mota? Por onde você vai? Desculpa, mas eu não vou levantar o astral dessa discussão, não. Cara, puta, no meu entender, a morte não tem nada de divertido. Há coisas divertidas sobre a morte, né? Até o Milton levantou essa bola rapidamente, né? Até essa mercantilização da morte, né? Cara, tudo se vende, tudo se paga para que se possa morrer, né, meu? Então, e aí dentro dessa esfera aí a gente tem uns casos sempre engraçados e risíveis. Mas com relação à morte, meu, eu fico sempre entre a cruz e a espada, assim, né? Dentro de uma situação paradoxal, assim, particular, né? Por quê? Porque
eu sou criado numa família espírita, kardecista, né? E, embora eu não seja praticante, eu creio que existe algo além, que a coisa não termina aqui, que essa é só uma dentre tantas passagens, né? Isso que todo mundo sabe, né, do espiritismo, e eu cheguei a ler alguma coisa ou outra, mas estou longe de ser um profundo conhecedor da doutrina espírita e etc. Né? Então, pô, eu acredito nisso mesmo, entendeu? Só que eu tenho um puta medo de morrer, entendeu? Eu quero ficar aqui, meu. Eu quero ver as coisas, conhecer as coisas, vivenciar as coisas que eu ainda não vivenciei. Então, sei lá, isso demonstra o meu grau de involução, talvez. Pouco desenvolvimento espiritual. Mostra também que eu poderia ficar tranquilo, porque eu vou ter que voltar para vezes, né? E aí quando o Milton estava falando, pegar dois ganchos aqui, né, do Milton e do Trench. Quando o Milton estava falando dessas práticas ancestrais, né, de alimentar entre aspas, o morto, né? E essa coisa de manter o morto perto da família, em solo familiar, os espíritas eles falam sobre isso, né? Eles falam que a travessia para o mundo do mundo físico para o mundo espiritual, ela é penosa para o espírito, e ela se torna menos penosa quando essas coisas acontecem, né? Quando a gente lembra com frescor e com alegria da pessoa, quando a gente lembra sempre da pessoa e sempre com boas vibrações, né? Então, todos esses rituais, nenhum ritual desse acontecia, e muitos ainda acontecem do nada, né, meu? É aquela sabedoria popular, tá? Que sempre tem uma razão de ser, e quando a gente busca, a gente encontra essa razão de ser, né? O Sérgio Mota. Desculpa. Pegando um gancho do Trench, são 30 segundos, né? Dessa coisa do ensinamento do Clodovil, né? Que o Trench falou. Cara, meu, não vamos deixar passar, não. Vamos pedir desculpas, se for preciso, ainda aqui, né? Porque depois fica mais complicado e fica revestido de amargura pedir desculpas depois que a pessoa se foi. Uhum. Né? Então, assim, tanto os ancestrais quanto o grande Clodovil realmente têm ensinamentos para a gente aí. Com certeza. Mas eu queria Zeca, manter... eu queria a sua opinião sobre isso. Porque você meteu a tesoura quando eu estava falando, meteu a tesoura no Trench, meteu a tesoura no Mota, agora dê a chance para a gente, da gente te tesourar também. Vai ter que pedir desculpa rápido, hein? Mas o que eu quero dizer é que o papo hoje está muito inteligente, não está tão divertido. Eu vou tentar não criar aqui polêmicas diversionais, mas vou tentar manter o nível de inteligência de vocês. A questão é que o tema está tão instigante que vocês não perceberam. Cada um de vocês levou quase 8 minutos para falar. Né? É mesmo? Então, eu estou brincando, mas acho que 6 minutos, pelo menos, vocês levaram. Algumas questões, né, que eu até ia querer a opinião do meu irmão, não sabia que ele tem esse lado ligado ao espiritismo, ao kardecismo, mas eu acho que na nossa tradição judaico-cristã, né, o Brasil é um país majoritariamente ou católico ou de religião protestante do neopentecostalismo, neopentecostal, né, evangélico, a morte tem sempre esse tabu de tragédia, de choro, de tristeza, não? Mas, por exemplo, nas religiões hindus, no budismo, mesmo no kardecismo, a morte é uma passagem. Você vai para um outro plano e não necessariamente você tem que sofrer e chorar por causa disso. Algumas religiões de matriz africana também.
E vocês devem lembrar, quer dizer, não é para divertir a conversa, mas para trazer um exemplo, o meme que vigorou durante a pandemia, 2 anos atrás, que era o meme do caixão, daqueles dançarinos de Gana, que eram contratados para alegrar os enterros das pessoas, fazendo uma dança típica africana, e aquilo depois acabou sendo usado como meme por outras questões, né? Mas essa é uma prática interessante. Você vai, na verdade, homenagear a pessoa que morreu e não apenas chorar a ausência, a passagem, né? Coisas muito interessantes que vocês disseram, a ideia da propriedade. Na Idade Média, vocês podem perceber, quando a gente vai visitar cidades europeias, por exemplo, os cemitérios estão sempre ao lado das igrejas, né? E muitos padres são enterrados dentro da própria igreja, né? Veja como isso tem essa relação. E a outra questão que eu queria dizer é que, às vezes, eu fico um pouco me perguntando, morre, por exemplo, uma pessoa com 94 anos, uma pessoa que foi um gênio, contribuiu para a humanidade, pela arte, pela ciência, pela inteligência, e as pessoas ficam tristes, eu vejo comentários nas redes sociais, nossa, que pena, foi embora. Mas, gente, eu acho que é uma pessoa que vive 90 anos, nós temos que celebrar o fato de ter vivido 90 anos e não chorar a sua morte. Ela deu uma contribuição em vida. Há uma capa que acho que o Edu Berre vai conseguir mostrar aqui para o nosso público. Quando o Chico Anísio morreu, o jornal O Dia do Rio de Janeiro colocou uma foto do Chico Anísio sorrindo e a seguinte manchete: morreram Chico Anísio. Olha que manchete inteligente. Morreram Chico Anísio. E nas laterais da foto do Chico, os personagens que ele criou, alguns deles, né? Ele criou uma centena de personagens, ali devia haver uns 40 e poucos. Então, era para dar a ideia da multiplicidade, da diversidade, da riqueza de um ser plural, que foi o Chico Anísio. Então, eu fico pensando, essa, para mim, é a melhor homenagem que existe. E não fica, nossa, o Chico Anísio morreu, que triste. Tem gente que devia morrer e está aqui, e o Chico Anísio foi embora, né? E aí, para terminar e passar a palavra para vocês, antes de começar a gravar, o Trench dizia que não se lembra de letras de música. Eu vou dar um exemplo de uma música do Noel Rosa, Fita Amarela, que exemplifica um pouco essa questão que a gente está tratando aqui, que eu trouxe, que o luto não necessariamente tem que ser choro. Você conhece, pelo menos, uma estrofe do Fita Amarela, Dado Trench? Dado Trench continua com o microfone fechado, ele não quer viver hoje no programa. Eu vou pedir desculpas, é que os meus cachorros estavam latindo, então tive que fechar meu Quando microfone. eu morrer, não quero choro nem vela. Quero uma fita amarela gravada com o nome dela. Então, olha que interessante a canção do Noel Rosa, né? Não quero choro nem vela, eu quero uma fita amarela com o nome da pessoa amada, ou seja lá o que for, né? Mas, Milton Lara, eu fico feliz que vocês não me cortaram, não me interromperam, e eu espero ter mantido o nível de inteligência do debate de hoje. Não, manteve sim. Eu tava me lembrando, uma das coisas que nós discutimos quando surgiu esse tema foi que, há cerca de uns 15 dias, eu fui convidado para uma pizza de 7º dia. Um professor, amigo nosso, colega da minha mulher, teve a esposa dele faleceu, mas antes disso teve uma série de peripécias tristes. E, na verdade, ela estava com Alzheimer, e quando ela faleceu, é óbvio que ele ficou muito triste, mas ele fez uma pizza de 7º dia, e quando eu cheguei e dei meus sentimentos a ele, ele disse: espero que você não se incomode, mas hoje a gente deve dar umas risadas aqui. É um espírito bacana para se enfrentar a morte de alguém tão próximo, de alguém tão querido. Mas, assim, exige, como disse o Mota, uma certa evolução, porque o que nos devasta é a ausência da pessoa que nós amamos. Pensar no afastamento de quem a gente ama. Outro dia não, muitos anos atrás, eu li uma pesquisa que dizia que as 3 maiores dores do ser humano são, nesta ordem: a morte de um filho, a morte do cônjuge e a morte dos pais. São dores
devastadoras, modificam a existência da pessoa. Cabe a ela a forma de introjetar isso e, certamente, o período de luto é importante. Sérgio Mota. Só para ir nesse esteio aí, porque alguém mencionou, você mencionou lá na pandemia, né, que virou meme. Na pandemia, e durante a pandemia, a gente vivenciou, até na televisão, inúmeras famílias devastadas, porque não podiam se despedir adequadamente daqueles entes queridos, né? Uhum. A pessoa morria lá sozinha, agonizando, sem contato com os familiares do lado de cá, querendo estender uma mão, não podendo, e nem no velório não tinha, e nem mesmo no enterro, os caras tinham que ficar à distância. Isso deve ser, deve ser destruidor isso. Sim. Sérgio Mota, eu queria acrescentar a isso aquelas tragédias que, obviamente, se é uma tragédia, não é nada esperado e previsível, mas, por exemplo, acidentes em que as pessoas acabam falecendo no auge da sua vida ou da sua carreira. Então, por exemplo, o que foi a morte do Ayrton Senna quando ele estava no auge da sua carreira, tinha acabado de ser tricampeão mundial, né? No auge da sua carreira, numa equipe de ponta que era a Williams naquele momento, e ele sofre um acidente transmitido internacional ao vivo via satélite. Que foi, no caso do Brasil, o suicídio de Getúlio Vargas, né? E que pese a questão de fundo política que o Brasil passava, é o maior enterro da história do Brasil até hoje. O maior choro coletivo foi a morte de Getúlio Vargas, né? O Milton faz essa cara brava porque ele não gosta do Getúlio Vargas. Não gosto mesmo. Getúlio atacou São Paulo e São Paulo se insurgiu contra esse ditador maldito que ainda espalhou mentiras e fez com que o Brasil inteiro achasse que nós somos separatistas. Mas só para voltar ao que o Mota disse, essa ideia de não poder velar o corpo, não poder velar a morte na família, imagine, por exemplo, pessoas que não conseguiram encontrar os corpos de seus familiares que faleceram, por exemplo... As mães da Praça de Maio. As mães da Praça de Maio. Quantos corpos não vão ser encontrados nessa guerra Rússia e Ucrânia? Né? Acidentes, por exemplo, como o que houve em Mariana, que houve na Vale, em Brumadinho. Quer dizer, como é que vai acontecer o caso dessas pessoas que não encontraram seus corpos? Né? Mas, meus queridos, nós estamos perto de... nos aproximamos do fim do programa. Eu quero que Trench, então, fique hoje com a honra de dar a palavra final. Eduardo Trench, por favor, abra o seu microfone primeiro. Tá bem. Fiquei prestando atenção aqui. Mas, não, eu vou, na verdade, acho que repetir um pouquinho do que todo mundo falou, que é esse momento que você não consegue ter a despedida, né? A gente aqui vai dar um até-logo para todo mundo, a gente vai deixar esse momento que a gente está gravando, a gente vai se encontrando daqui a pouco, e assim por diante. Mas o momento do acidente, o momento da coisa inesperada, é que eu acho que cria a maior dor na gente. Porque, como eu falei lá no começo, a despedida do meu pai, ela foi triste, óbvio. Como o Milton falou, é a terceira dor que a gente tem, a maior dor que a gente tem. Mas a minha família pôde ir aproveitando meu pai os últimos momentos, né? Outras situações na vida, a gente perde um ente querido, não é da noite para o dia, é de um segundo para o outro. Porque a notícia vem naquele segundo, naquele momento. E você tem que absorver toda aquela dor, aquela impotência que você tem com a notícia que chega para você. Né? Então, eu acho que vale a pena a gente dar a gente agradecer porque a gente está aqui e pedir por todo mundo que foi embora nesses últimos tempos de forma tão triste como o Mota falou, né? E é por isso que a gente cria tantos eufemismos para driblar a morte, né?
desde os eufemismos menos felizes, por exemplo, bateu as botas, saiu dessa para melhor, até os mais poéticos, né? Fez a passagem, encontrou Papai do Céu e coisas do tipo. Né? Vejo como que a morte, na verdade, o luto, faz parte da nossa vida. Né? Bom, meus queridos, mais uma vez, muito obrigado. E você que nos assiste, o que você pensa a respeito desta questão? Como é que você encara o luto e a morte? Não é? Escreva para a gente, os nossos contatos de rede social estão aqui na tela. Esse programa só vai ao ar porque temos a colaboração do EduBR e do João Manuel. A gente se encontra numa próxima. Até. Tchau, tchau.